Casa Firme, mais um período, mais um culto para as mulheres, direcionado a vocês. Eu quero que você, primeiro, antes da gente começar o culto, eu vou pedir para que você, mulher, você que está aí assistindo, pegando a palavra, mantenha o espírito ligado ao Senhor. Você sabe do jejum que a gente entrou agora na madrugada, sabe de todo o trabalho, né, que nós encerramos meio-dia. Eu vou pedir para o seu espírito se manter assim elevado, porque eles estão julgando tudo agora. E nós queremos muito essa vitória, essa liberação, com o coração bastante aberto ao Senhor. Nós queremos muito, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Então, mantenhamos o espírito elevado nesse mesmo propósito, nessa mesma união. E a palavra que eu trouxe hoje para vocês, ela tem tudo a ver também com o que a gente está vivendo. Porque assim, se não há união, como eu já trouxe um culto de unidade dentro da sua casa, dentro da sua família, você, mulher, e o seu esposo, você, mulher, e seus filhos, se não há essa união das mulheres, dos casais, não tem como ter prosperidade, não tem como avançar. Se as igrejas mesmo não se unirem pela palavra, pelo poder que eu falo do Espírito Santo, se as igrejas não se unirem, e um ficar tentando, um tem uma opinião aqui, o outro uma opinião lá, um acha isso, o outro acha aquilo, não prospera, não vai adiante. Ontem mesmo eu recebi uma mensagem no particular, no Instagram, de uma moça, falando, né, dando a opinião dela em relação a tudo isso, e criticando a igreja com um versículo. Achei interessante, porque se ela criticou a igreja com um versículo, deve ser porque ela conhece a palavra. Então parece que não há um espírito de unidade, não há uma união. E nas famílias, dentro de casa também, não há uma união, nem um espírito de unidade. E a palavra de hoje não pague o mal com o mal, pague o mal com o bem. Aí você vai falar assim, nossa, mas você pregou esse versículo aquele dia. Sim, isso mesmo. E por que será que Deus está insistindo tanto nessa palavra? Por que será que Deus tem falado de novo isso, do espírito de vingança, do espírito da autojustiça, do espírito de querer fazer justiça com as próprias mãos? Você pode querer fazer justiça com as próprias mãos, literalmente. Como que você vai fazer justiça com as próprias mãos? Agredindo, gritando, brigando, trazendo assim uma contenda terrível para dentro do seu lar, para dentro da sua casa. E não adianta, não prospera, não flui. Não queira se auto-julgar e se auto-justificar e pagar o outro com a mesma moeda. Vou fazer para você, você fez para mim, vou fazer para você. Totalmente errado. Totalmente errado. E Deus não pode prosperar um lar dividido e um lar onde o espírito de vingança, de contenda, reina ali. É o espírito que reina, é a contenda, é a vingança, é a discussão. Não vai. Deus não está num lugar assim. Deus não está num lar assim. Deus não está num propósito assim. Deus está aonde há união, aonde há desafios, mas não sentimentos de vingança, de raiva, de ódio, de amargura, tristeza. Tristeza a gente sente mesmo. Todo mundo sente tristeza uma hora, um momento da vida. Vai vir sobre nós. Mas isso, o que você vai fazer com esse sentimento de tristeza, é que vai determinar o seu resultado. Em Gênesis 50, do 20 ao 21, diz: é bem verdade que vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus tornou o mal em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitas pessoas. Por isso, não tenham medo, vou sustentar vocês e seus filhos. Assim, ele os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Nós estamos falando de quem? José.
José falou isso para os irmãos dele. Quando Jacó morreu, eles ficaram preocupados. Agora José vai se vingar de nós. José foi e só nos recebeu e só nos tratou bem novamente. Por quê? Porque o meu pai estava vivo, então agora que meu pai morreu já era, acabou. Ele vai se vingar de nós. E não. José falou com eles amavelmente. E por que eles pensaram isso? Por que esse sentimento tomou conta deles? Porque eles sabiam o mal que tinham feito a José. Eles sabiam o mal que tinham feito não só a José, mas ao próprio pai também. Eles sabiam o que tinham feito e aquela mente não renovada já começou a preocupar. Falou, nossa, agora não vai dar. Como é possível alguém perdoar algo nessa magnitude como José perdoou? Como é possível alguém que perdoa dessa forma? Porque às vezes a gente vê, tem situações que você está de fora olhando, aí você pensa, meu Deus, como é possível perdoar? Mulheres mesmo. Às vezes você olha uma mulher que está com o sentimento renovado, que está renovada ali no espírito, e ela perdoa uma situação que para você seria imperdoável. É a diferença de espírito. Na presença do Senhor, tudo é perdoável, tudo se perdoa. Você tem que perdoar as pessoas, na presença do Senhor. Então, às vezes você vê uma situação, numa casa, num lar, que não aconteceu com você, que para você aquilo é inadmissível, mas para aquela mulher que está vivendo aquela situação, ela ouviu do Senhor. Muitas mulheres que eu atendo, que foram traídas, que foram deixadas, que foram trocadas, no caso, por outras mulheres, decidiram perdoar. Perdoar e reconstruir a sua família. E era uma boca só. Porque da maioria, se eu falar assim, de 10 mulheres que eu atendi, que foram traídas, que tiveram problemas no casamento, com traição e abandono, de 10, 9 decidiram perdoar. Aí você vai falar assim, meu Deus, sim. 9 mulheres tomaram a decisão de perdoar o seu esposo, porque queriam a família unida novamente. É uma decisão que você tem que tomar no seu íntimo, e saber o que o Espírito Santo tem com você e com a sua família. O que ele tem para você? O que ele tem com você? Mas a grande maioria quer sim o lar unido, o lar abençoado, o lar em harmonia, caminhando. É isso que esse é o pensamento de unidade que eu tenho falado tanto, que eu vejo tantos lares com esses pensamentos divididos, cada um de um lado, cada um de um jeito, cada um querendo impor mais a sua opinião, ao invés de unirem as opiniões, de se entenderem. Eu falo, por quê? Porque meu espírito é um espírito mais reativo mesmo. Quando acontece alguma situação, o meu primeiro ímpeto é reagir, aquele ímpeto de reação. Eu quero reagir àquilo. Eu quero, deixa eu falar aqui também a minha parte e tal, não sei o quê. Mas eu tenho aprendido nesses anos com o Senhor, que, nossa, é tão melhor, às vezes, você esperar o momento certo e silenciar. Porque às vezes você está vendo você está certa no que você está falando, você sabe o que você está dizendo. E como eu já disse, mulheres, confiem nessa intuição que o Espírito Santo dá a vocês. O Espírito Santo dá uma intuição para as mulheres que homens não têm. Não têm. A mulher tem um instinto, ela tem esse poder intuitivo, ela sabe. Às vezes ela nem sabe do que ela sabe. Parece confuso, né? Eu sei que eu sei alguma coisa, eu só não sei o que é. Algo está avisando lá, está lá tocando. Mulheres com filhos, mulher que tem filho pode confirmar aí para mim. Às vezes seu filho está vivendo alguma situação ou acontecendo alguma coisa com ele, você tem aquilo lá dentro de você, aquele sentimento, aquele aperto. O Espírito Santo está alerta a mãe. Há uma ligação com aquela criança. E com o marido, com a casa. A mulher tem aquele instinto intuitivo. Você precisa aprender a ouvir esse seu instinto intuitivo. E ouvir o Espírito Santo, porque não é intuição. É o próprio Espírito Santo que está falando para você.
E às vezes você está lá falando, não é bem assim. O Espírito Santo deve estar te avisando. Ele deve estar tocando e dizendo, cuidado com isso. Presta atenção naquilo. Escuta isso. Veja isso. E às vezes você acha que é só um incômodo da sua parte, não é. É o próprio Espírito Santo falando para você. Olha aqui, preste atenção. E às vezes, sabe o que acontece? Quando a gente não tem sensibilidade do Espírito Santo, a gente está vindo aquele direcionamento do Espírito Santo, a tendência, se aquele direcionamento é para o mal e é ruim, o que é? Está amarrado em nome de Jesus, está amarrado em nome de Jesus. Tem que amarrar e repreender, mas tem que entender também. Opa, o que o Espírito está querendo me dizer? O que o Espírito Santo está querendo me falar? Está querendo me direcionar para alguma coisa. Escute o seu espírito aqui dentro. O Espírito deve estar falando com você de situações que você está em dúvida. Eu estou em dúvida disso. Você, na verdade, você não está em dúvida. Na verdade, o Espírito Santo falou com você, mas você não quer ouvir o que Ele está dizendo. Ele está dizendo para você, Ele está dando a direção que você tem que seguir, mas você não está escutando o que Ele está falando. Não tem como ter sucesso se a gente não escuta o Espírito Santo. Não tem como fluir as coisas se a gente não dá ouvidos ao Espírito Santo. Dá ouvidos só para aquilo que a gente quer, para o que a carne quer, para o que a vontade quer, porque o sentimento quer. E o Espírito Santo está direcionando. Ele está falando. E depois, não adianta ficar lá chorando e clamando a Deus, falando, o Senhor não me responde. Ele está respondendo, Ele está falando, mas você não quer ouvir. Você precisa ter os ouvidos sensíveis para ouvir ao Espírito Santo. Não só escutar, como um barulhinho, como um radinho, como ali um negócio que está só ali passando. Você tem que ter o seu ouvido sensível ao Espírito Santo e saber a direção. Você sabe a direção, você só não quer aceitar a direção. E não tem nada a ver com a minha palavra aqui, porque eu estou tentando achar, não tem nada a ver com isso. Eu não vou falar nem disso, não é nem de espírito que eu estou falando. Mas eu quero, você, mulher, que se o Espírito Santo direcionou para essa situação, escute a voz que está dizendo aí dentro de você. Escute o que o Senhor está falando aí dentro de você. Aceite, porque muitas situações chegam na nossa vida de uma forma feia, que parece muito dolorosa e impossível, e que você não vai conseguir mais sair daquilo. Mas quem disse que testes são bonitos? Quem disse que esses momentos, que esses processos são bonitos? Não são, não. Muitas vezes um processo que você está passando, que você vai passar, ele é muito feio, ele é difícil, ele causa dor, ele causa sofrimento, mas é para crescimento. Nunca você vai passar por um processo só para se ver magoado, para se ver entristecido. Nunca. Sempre há um porquê de um processo. E eu falo muito isso para as pessoas. Lembre-se do momento da dor. Vá se lembrar do momento da dor. Porque toda vez que você pensar em retroceder, lembra do momento da dor. Lembre-se do momento da dor. Toda criança, quando ela leva um tombo e ela cai, ela se machuca em alguma determinada atividade, pode ver que ela não vai fazer aquilo lá de novo. Porque ela se lembra da dor. Ela não quer viver aquilo de novo. Então ela vai ter mais cautela agora. Lembre-se do momento da dor. Lembre-se de onde o Senhor te tirou. E saiba que os processos e as direções que o Espírito dá, muitas vezes chega para a gente assim, com uma cara feia, horrorosa. Porque às vezes você, mulher, está orando pela salvação da sua casa, pela salvação do seu casamento, pela salvação da sua família, pela sua salvação, pelo seu crescimento. E você acha que o Senhor vai fazer como para você crescer? Como? Apertar um botãozinho e vai? Não. Você vai ter que viver situações e passar por elas para que você seja graduado. Aí sim você cresce. Aí sim você evolui. Está orando pela salvação da sua família, mas às vezes você nem você passa no teste. Aí quando vem um teste daqueles
que usa a boca do seu esposo, usa a boca dos seus filhos, usa a boca de quem está ali em volta de vocês, usa a boca de alguém. Porque o diabo precisa só de alguém, só de um corpo. Igualzinho ele fez com Judas. Se você for ler a parte de Judas lá, estava lá todo mundo junto, de repente está escrito exatamente assim, que o diabo passou, procurou um corpo para entrar, achou Judas. Por que achou Judas e não os outros? Por que ele entrou em Judas e não nos outros todos que estavam ali reunidos? Porque ele tinha espaço. Ele podia entrar naquele. Porque quando você está no meio de tantos, uns você vê que progridem e outros você vê que o diabo usa, o diabo tenta, o diabo machuca, está lá. Por quê? Porque ele ainda encontra espaço para entrar. Ele ainda acha um corpo que ele pode atuar. Agora vai ver quando ele passa por alguém e ele sabe, opa, esse aqui não dá. Deixa eu ir para o próximo. Ah, esse aqui dá, deixa eu entrar nele. É exatamente assim. O diabo ele usa uma boca, alguém, está lá para fazer você passar no seu teste, que você deve saber bem qual é, porque cada um tem os seus, eu tenho os meus. Eu tenho testes assim diários, são os meus. E às vezes eu tenho aquele discernimento, assim, não, vou calar, mas vou passar nesse teste. Ah, mas eu vou passar nesse teste. Essa semana mesmo, eu passei num teste que eu achei que assim, era impossível de passar para mim. Impossível. E é interessante como o Senhor faz, porque o Senhor, Ele vinga as pessoas que confiam nele. Foi exatamente com José. Ele vingou o José. Como que Ele vingou o José? Fez os irmãos irem até ele. Chegaram, depois de anos e de situações que José tinha vivido, fez os irmãos irem até ele. E ele foi e agiu e falou com eles o quê? Amavelmente. Ele fez as situações, ele perguntou, ele quis colocar os irmãos em situações ali, sim, testes. E os irmãos passaram nos testes. É isso que a gente tem que fazer, passemos nos testes. E aí, nessa situação, quando Jacó morreu, o medo deles era o quê? José vai nos abandonar. Agora ele vai nos vingar, porque José era poderoso, então. Até naquele momento, José era poderosíssimo, Deus tinha exaltado José. E o medo deles, da mente não renovada, era o quê? Ele vai fazer justiça com as próprias mãos. Da mesma forma que nós fizemos com ele, José vai fazer conosco. Mas o José provando que ele tinha um espírito renovado, não, falou com eles amavelmente, prometendo que vou sustentar vocês e seus filhos. Fica tranquilo, por mais que vocês fizeram isso comigo, eu vou cuidar de vocês, eu vou sustentar vocês, pode deixar. Fiquem calmos, fiquem tranquilos que o que passou, passou. E é isso mesmo. Às vezes nós queremos a vingança do nosso modo. Eu quero vingança. Quando alguém faz um mal para nós, ou para a nossa família, ou para as nossas crianças, o que você pensa? Quero vingança. Eu quero, meu Deus, me justifica, eu quero vingança. Mas às vezes a vingança do Senhor, como eu já expliquei aqui, não é do jeito que a gente quer. Não é do seu modo, nem no meu. E não é você que tem que se vingar. Não é você que tem que ir para se vingar. Deus transforma a situação, assim, diante dos seus olhos, de uma maneira muito linda. De uma maneira muito bonita. Essa semana eu precisei de um favor e eu pedi para uma pessoa e ela não deu muita atenção, ela não fez, ela se esqueceu e depois até tentou meio que se justificar, assim, faz você então, não, né, tal. Era um favor só e tal. Eu falei, ok. Calei, falei, não, tudo bem, não vou nem estender isso aqui. Né? Espírito de mansidão, sabedoria, vamos lá, toma conta de mim, em nome de Jesus, é isso. E aí, passado uma semana, a mesma pessoa que eu precisei que fizesse um favor, veio até mim, porque ela precisava que eu fizesse um favor para ela. Mas qual foi o primeiro pensamento, assim, se você, assim, adivinhar, você ganha um prêmio. Porque o primeiro pensamento que invadiu o meu ouvido, não vou nem dizer o coração, foi o quê? Agora você precisa de mim? Quando eu precisei, você não me ajudou. Aquilo ali assim, ecoando no meu ouvido. Aí, o diabo, que não é bobo nem nada, eu não cedi, falei, não, claro, vou fazer, com certeza. Peguei o que tinha que fazer, falei, daqui que eu já vou, já passo, já faço.
e tal, né? Mas o diabo, que não é bobo nem nada, todas as situações improváveis que eu viveria, ali com certeza eu vivi. Então choveu, fiquei na chuva, na fila, com umas 30 pessoas na minha frente, para fazer um favor, porque não era para mim, para fazer um favor, para alguém que tinha negado um favor para mim uma semana antes. E eu estou lá na chuva, e o meu pensamento assim, ó, quer saber? Eu vou embora, porque eu vou tomar chuva aqui, não sei o quê, é só um favor, eu volto outro dia. E eu lá, não vou, porque a gente não pode pagar a outra pessoa da mesma forma que ela deu para a gente. Se eu quero que as pessoas à minha volta sejam renovadas e transformadas, como é que eu vou fazer isso? Com exemplo, não ficar falando, mas com exemplo. Mas a primeira coisa que eu pensei era falar assim, ó, não, vai você, porque eu precisei, você não me ajudou, agora vai você, e tal. Não vou ajudar, tal. Não, eu fiz como tinha que fazer, da maneira como tinha que ser feito. Exatamente aqui, como essa palavra de José. Ele fez e ele falou amavelmente. Então, o que eu pensei lá no primeiro momento? Não, vou lá e vou já, pá, não. Mas eu fui segurando, fui equilibrando, fiz o que tinha que fazer e só pensei exatamente nisso. Eu falei assim, nós não podemos pagar o mal com o mal. Eu não posso devolver para a pessoa o que ela fez para mim. Eu tenho que mostrar para ela o que eu quero que seja feito. E eu tenho que mostrar para as outras pessoas, para os jovens que eu lidero, para as mulheres que eu converso, o que eu tenho que devolver a elas. Então, isso. Ensine as pessoas. Ensine a maneira correta, porque às vezes ela não sabe. Ah, ela não sabe fazer um favor? Às vezes não. Às vezes foi criado com alguém que não fazia favor nenhum, que era mal educado, que era difícil de lidar. Às vezes não, você ensina ela a fazer várias coisas. Meu esposo me ensinou milhões de coisas que eu não sabia fazer. Aí você vai falar assim, o que, por exemplo? Nossa, meu esposo me ensinou a necessidade do abraço, como é que se abraçava. Ah, você não sabia abraçar? Não sabia não. E eu aprendi. Parece algo super estranho, né? Parece, nossa, como uma pessoa não sabe abraçar? Pois é, uma pessoa que viveu num lar um pouco mais frio e distante. É isso, as pessoas são criadas diferentes. Eu aprendi tantas coisas, por que eu vou me negar de ensinar para as outras pessoas também? Me ensinaram, e o que eu fiz com isso foi ensinar. Eu ensinei. Isso eu passo para os jovens, eu ensino jovens, inclusive, para essa pessoa que eu fiz esse favor, eu dei um ensinamento para ela. Falei assim, ó, agora eu vou te ensinar uma coisa, presta atenção. É assim, assim, assim. Só que ao invés de eu pagar o mal com o mal, eu quero mostrar a você como é que se faz. A gente faz assim. A gente devolve para a pessoa o que a gente quer receber. E que da próxima, que alguém te pedir qualquer coisa, que você faça de muito bom grado. Que você faça assim com o coração aberto. Porque todo mundo precisa de um favor. Todo mundo um dia, em um momento, vai precisar de um favor. Então, quando alguém pedir a você, faça com carinho e de bom grado. Porque uma hora é você que vai estar pedindo para alguém. Em Salmo 94, diz assim, ao Senhor pertence a autoridade para castigar. Ó Deus vingador, faça brilhar a sua glória. Levante-se, ó juiz da terra, e julgue os homens, castigue os orgulhosos como eles merecem. Até quando deixará os maus sem castigo? Até quando os perversos se alegrarão de suas maldades, Senhor? Quem nunca pensou assim, né? Até quando, meu Deus, que esse povo vai fazer, e parece que eles vão viver, né, em paz e tranquilo. Tem um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo para o justo e um tempo para o ímpio. Vai chegar para todo mundo esse tempo. Então, não pensa isso, não. Nossa, mas faz, planta, parece que não acontece nada com a pessoa. Há um tempo determinado para todas as coisas. E não é para o mal, não, viu? É para o aprendizado da pessoa. Porque, como eu disse, as coisas acontecem conosco para aprendizado. Para aprendermos com aquilo. Falam palavras duras e arrogantes. Eles se orgulham em contar os pecados que cometeram. Pisam o seu povo, ó Senhor, e maltratam os seus escolhidos. Matam as viúvas e os estrangeiros, assassinam os órfãos. E pensam, o Senhor não vê o que estamos fazendo. O Deus de Jacó não dará a menor importância.
Deus sabe fazer a justiça. Olha o lamento. Cadê, Senhor? Cadê? Me vinga, me justifica. Qual é a atitude, mulher, que você tem que ter quando você foi afrontada, humilhada, confrontada, entristecida e magoada? Ir lá e pegar no pescoço, assim, falar, você vai me ouvir. A atitude é o quê? Joelho no chão. Vá orar a Deus. E vá apresentar ao Senhor. Grande parte das mulheres que se perderam no meio do caminho, em meio a uma situação de traição ou de briga em casamento, elas foram se perdendo no caminho. E até, algumas até, não acredito mais em Deus não está me ouvindo e tal, não sei o quê. Grande parte dessas mulheres queriam justiça com as próprias mãos. Queriam fazer justiça com as palavras. Várias delas eu atendi e falei, para de mandar, porque aí dava um nervoso, aí ela mandava mensagem brigando, xingando, falando um monte. Aí o rapaz aparecia, ela gritava, ela fazia um escândalo e tal. Eu falei, para de fazer isso, essa não é a imagem e semelhança do Senhor. Ah, mas eu estou na minha justiça. Uma delas ainda falou para mim assim, parece que a senhora está me acusando, parece que a senhora está falando que a culpa é toda minha de tudo que aconteceu. Eu falei, não estou dizendo isso, eu estou dizendo que a sua atitude é a mesma da dele, não difere, não tem pecadinho, pecadão, não difere, a sua atitude está assim. Você não está glorificando o nome do Senhor, gritando, xingando, falando palavrão, agredindo, batendo, mandando mensagem, xingando de todos os nomes possíveis. Jesus não faz assim. As pessoas que estão à volta de você, que pregam a palavra, que estão ali te ensinando, não fazem assim. Não tem diferença. Você não glorifica o nome do Senhor dessa forma. Você acha que alguém vai olhar para você falando todos os palavrões possíveis e imagináveis ali? Nossa, aquela lá, serve a Deus. Nossa, que mulher espiritual, olha o espírito dela. Nunca. Você envergonha. Tem um versículo na Bíblia que diz mesmo, que o Senhor tem vergonha de dizer que aqueles são filhos. É isso. Não faça dessa forma. Não haja desse jeito. O Senhor é quem vinga. Deus julga a causa do pobre. Deus julga a causa do oprimido. Deus julga a causa do injustiçado. Deus julga a causa do humilhado. Deus julga a causa do abandonado. Deus julga as causas. Ele é o justo juiz. Você não é juíza. Não é você que tem ir lá correndo e botar sua mão e querer resolver do seu jeito, porque quando você põe a sua mão, Deus tira dele. Ele não vai poder operar se você for lá e ajudar a bagunçar mais um pouco o que já está bagunçado, porque tem casos que já estão uma bagunça, uma tristeza. O seu papel é ir lá, apaziguar a situação e confiar no Senhor, na justiça dele. Como é que você quer que Deus justifique você, se você mesmo está tentando se justificar? A minha verdade, a minha razão, não, que seja a verdade do Senhor, a justiça do Senhor. Melhor ser julgado por Deus, melhor que Ele seja o juiz da causa, porque o homem é ímpio, corrompido. O ímpio é o quê? O que significa ímpio? Falta de piedade. Ele é impiedoso com as pessoas. Ele não está nem aí se prejudicou o outro ou não. Deus é justo. Ele é o justo juiz. E Ele é justo com o ímpio também. E com o justo. Para de ficar achando que porque você é crente ou serve a Deus, que Deus vai julgar você de uma maneira diferente. Não! Se você fizer as mesmas coisas de um ímpio, de uma ímpia, vai receber o mesmo julgamento. Porque o ímpio, o que o ímpio faz? Ele mente, ele engana, ele acusa, ele faz tantas outras coisas. E o crente? Quantos crentes já passaram por você que faziam a mesma coisa? Que eram crentes, mas mentiam, enganavam. Eu não estou roubando. Não, eu nunca matei. Não, traí jamais. Mas mentia, fofocava, maltratava, tratava as coisas da obra relaxadamente, fazia tantas outras coisas, pecava dentro do coração, inclusive.
E Deus está dizendo para você, mulher querida, acalma esse espírito e esse coração vingativo, esse espírito de vingança dentro de você. Deus vai fazer justiça ao seu favor. Ele vai justificar em seu favor. Só que você precisa acalmar esse espírito agitado, que não deixa você descansar, que você deita na cama, você não consegue fechar o olho, porque você está lá pensando. Quando você vê, já é de madrugada, você não consegue dormir, você não consegue relaxar, sua mente não relaxou. Logo, você já perdeu a promessa de um versículo que diz que os justos o Senhor abençoa até enquanto dormem. Já perdeu. Porque você não consegue dormir nem relaxar. Você não descansa no Senhor. Você quer descansar no colo de outras pessoas. Você quer ir lá chorar no colo de alguém, no colo de uma amiga, de uma mãe, de um parente? Não, vá para o colo de Deus. Vá falar com Deus. Vá buscar a sua justiça, igual aquela viúva. Julga a minha causa, julga a minha causa. Todo dia ela estava lá, julga a minha causa. E o juiz só julgou a causa dela, porque essa mulher está me incomodando. Essa mulher que já está me tirando do sério. Aí ele julgou a causa dela, pronto. Incomode o Senhor você. Incomode o Senhor. E incomode da maneira certa, de tanto pedir, de tanto falar. Se faça presente ali. Olha para mim, Deus, não esquece de mim. O Senhor lembra daquela situação? Não esquece de mim, Senhor. Não esquece de mim. Escuta o meu clamor, me escuta. Senhor, eu estou aqui, o Senhor lembra. O Senhor lembra, a sua palavra diz que a gente tem que lembrar o Senhor, então estou lembrado. Senhor, não se esquece das minhas firmes razões. Senhor, eu estou aqui. Senhor, não se esqueça de mim. Fale com o Senhor, abra sua boca e diga a Ele a sua necessidade. Em Gálatas 6, 7, 8 diz, não se iludam, lembre-se de que vocês não podem enganar a Deus e escapar impunes. O homem sempre colherá aquilo que semeou. Se ele plantar, a fim de agradar aos seus próprios desejos maus, estará plantando as sementes do mal e, logicamente, fará uma colheita de ruína espiritual e morte. Mas, se plantar as coisas boas do Espírito, ele colherá a vida eterna, que o Espírito Santo lhe dá. Na vida do José, isso voltou assim de uma forma linda e incrível, porque ao invés de José, teve momentos que ele se sentiu frustrado, sim, mas ele decidiu fazer um papel diferente e agradar ao Senhor. E o Senhor foi abençoando ele, e o Senhor foi prosperando ele, e o Senhor foi mudando a vida dele. Então, é assim, se você analisar friamente, como eu falei no começo, os irmãos de José foram perversos. Às vezes a situação que você está vivendo não é nem perto disso. O rapaz foi jogado num poço para morrer, depois foi vendido como escravo. Os irmãos sabiam daquilo, mentiram para todo mundo, queriam a morte do irmão mesmo, queria que ele tivesse sumido e desaparecido. Como viver com aquela culpa depois? Aquela situação foi perversa dos irmãos de José. E o que você está vivendo aí? Qual é a situação que falaram, que fizeram, que te colocaram, que você quer essa justiça e essa justificação? Às vezes palavras ferem mais do que agressões, na verdade. Tem palavras que ferem de uma forma tão profunda que se arrancá-la de você é mais difícil do que perdoar. Às vezes um empurrão, alguma coisa. As palavras têm um poder muito forte e ela fere de uma forma muito profunda. E depois, olha como que Deus fez. Depois de José ter sido humilhado, vendido, esquecido, escravizado, tantas outras coisas que ele viveu, preso de novo e tal, a mulher do Potifar que enganou e fez todo aquele rebuliço e tal, depois de tudo aquilo, ele deu condições a Deus. E Deus fez o quê? Só fez José prosperar. E você acha que Deus se esquece de alguma situação? Deus não se esquece de nada. Às vezes tem situações que elas demoram mesmo. Elas demoram para vir à tona, para serem respondidas. Mas elas vão vir. É bíblico. Nada que alguém plantou ou que você plantou será esquecido. Tudo que você plantar, você vai semear. E aqui de José, anos se passaram.
Quantos anos se passaram? Meu Deus, quanto tempo se passou. Ele fez tantas coisas ali. E Deus se esqueceu? Não se esqueceu. Porque Deus fez exatamente o que Ele está prometendo aqui hoje. Trouxe os irmãos até Ele, e Ele pôde pagar o quê? O mal com o bem. Ele pagou o mal que os irmãos fizeram com o bem. Com certeza, eles ficaram todos atribulados, inclusive. Como? Como que você perdoa um negócio desse? Como? Pelo poder do Espírito Santo. E é isso que você tem que repetir para você. Como? Como que eu vou perdoar isso? Como que eu vou perdoar essa traição? Como? Como que eu posso esquecer ou perdoar essa traição? Às vezes você está aí, você ficou 10 anos, 15 anos com um homem, casada, se dedicando a ele, e no fim ele vai embora, ele trai, ou ele fala, como que eu vou perdoar isso? Pelo poder do Espírito Santo. Como que eu vou perdoar essa mentira? Pelo poder do Espírito Santo. É o poder milagroso e sobrenatural do Espírito Santo, que é exatamente o que inundou José. Como? Como que eu vou perdoar? Alguém me roubou, me enganou, puxou meu tapete ali, como que eu vou perdoar? Pelo poder do Espírito Santo. Como que eu vou perdoar essa mãe, esse pai? Me maltrataram uma vida. Pelo poder do Espírito Santo. Essa é a resposta que você então precisa. Pelo poder do Espírito Santo. Como você perdoa uma pessoa? Como você fica na presença dela, depois de tanto mal que ela lhe causou? Pelo poder do Espírito Santo. Não pelo seu, nem pelo meu, porque a gente não tem nada. Nada. Se a gente não servir a Deus, falta palavras, falta inteligência. Falta força, inclusive, para se levantar muitas vezes. Se não for o Espírito Santo sustentando, e se não for pelo poder do Espírito Santo, não tem como, não dá. Você tem que fazer disso que falaram para você, disso que fizeram para você, um propósito. Algo assim, para elevar outras vidas, primeiro a sua, e depois elevar outras vidas. Você tem que fazer dessa situação que te colocaram aí, para elevar outras vidas, e ensinar outras pessoas, e ensinar outras mulheres, e dizer, e quando alguma chegar para você, falar, como que você fez isso? Pelo poder do Espírito Santo. Eu não posso nada, mas o Espírito Santo pode. E o Senhor faz o quê? Transforma toda maldição em bênção. Tudo que for maldito na sua casa, tudo que for assim horrível, mal cheiroso, mal visto, uma maldição mesmo, que parece que você carrega com você, o Senhor transforma maldição em bênção. Aqui em Romanos 5:20 diz, a lei foi dada a fim de que todos pudessem perceber os seus pecados. Entretanto, onde o pecado surgiu em excesso, a graça foi ainda mais abundante. Em outra tradução, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, aonde o lugar foi cheio de pecado, maldição, o que o Senhor faz? Superabunda a graça. A medida é maior. A medida de graça é dobrada. A medida de milagre é dobrada. Em outra tradução ainda que eu coloquei, tem uma Bíblia que fala assim, aonde a ofensa cresceu, superabundou a graça. Então, às vezes, o seu lar é um lar de contenda, de briga, de gritaria, de separação, de tristeza, de lamento. Muitas vezes, quando você pensa para falar do seu casamento, você às vezes sente arrependimento. Nossa, meu Deus do céu, se eu soubesse que era casar, a gente não tinha casado nunca. Tinha ficado solteiro o resto da minha vida. Às vezes esse é o seu pensamento. Só que você tem que gravar esse versículo com você. Que aonde a ofensa cresceu, aonde abundou o pecado, aonde o pecado surgiu em excesso, o Senhor faz superabundar a graça. Então, aonde abundou as ofensas, as brigas, as separações, superabunda a alegria, a felicidade, a tranquilidade, a paz. Aonde abundou a falta de paz, de tristeza, mágoa, amargura, superabunda um espírito perdoador, um lar tranquilo, um lar abençoado. Eu sei o que eu estou falando, eu sei o que eu estou dizendo.
E às vezes você acha que algumas coisas chegam até a sua vida para diminuir mesmo você, para acabar com você, para fazer você murchar e minguar assim até não aguentar mais. E não, aquilo que vem para você ou acontece na sua vida tem um propósito, tem um porquê de tudo, tudo tem um porquê. Isso que a gente está vivendo agora na pandemia tem um porquê. Ah, mas tem um porquê que daqui a pouquinho todo mundo vai falar exatamente isso. Nossa, foi por isso então, hein? Parece que é um treinamento mesmo que a gente está passando. É exatamente isso. Tudo tem um porquê. Tudo acontece, tem uma razão, tem um motivo. Não acontece do nada. Ah, aconteceu comigo que Deus gosta menos de mim. Deus ouve menos a mim. Ouve todo mundo, eu não. Não, tem um porquê, tem um motivo. Vai entender o porquê do Espírito Santo. Vai entender o que o Espírito Santo quer com você nessa situação que você está enfrentando. Tem coisas que acontecem que elas só contribuem para o bem da nossa vida, como foi com José. Tudo que ele viveu só contribuiu para ele estar lá perto de todo mundo, para ele ser grande, para ele se tornar grande, poderoso, reconhecido, dominando tudo. Tudo que aconteceu com ele, colocou ele lá. Só que aí você tem que escolher qual vai ser a maneira que você vai reagir. Ou você vai ficar lá se lamentando e falando, ah, Deus não me ama, Deus não me quer, Deus não gosta de mim, Deus não me escuta, só acontece na minha vida, na vida de ninguém mais acontece. Ou você vai escolher ficar aí deitada na sua cama, chorando, se lamentando, dizendo que não tem força, que é fraca, que não consegue, que não avança, que nada muda, que nada, fica lá reclamando e reclamando. E se tiver um dia chuvoso ainda, aí a reclamação vai piorar. Aí você fica mais deprimida ainda. Você tem que escolher. Ou você vai pegar essa situação e fazer ela se transformar em bênção, e num motivo mesmo para você vencer e envergonhar o diabo, ou você vai ficar se lamentando na cama, triste, magoada, vai quebrar barreiras, vai consertar as coisas, para de aceitar viver dessa forma. O diabo já aprendeu como ele trabalha com as pessoas. Ele trabalha com as pessoas na área exata que elas sempre caem. Ela sempre cai ali. Se ela cai por causa de sexo, o diabo vai sempre lançar sementinhas de sexo na vida dela. Se ela cai por causa de dinheiro, sempre vai se encontrar uma situaçãozinha com dinheiro. Se ela cai em situação de vício, bebida, droga, ela sempre vai se ver em algo daquele jeito. O que ela tem que fazer é mudar o foco e a visão dela. Romanos 8, 28 diz, e sabemos que tudo quanto nos acontece está operando para o nosso próprio bem, se amarmos a Deus e estivermos ajustados aos seus planos. Todas as coisas, ó a tradução, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Aqui, essa aqui é uma outra tradução que eu sempre uso, a Bíblia Viva. Tudo acontece, está operando para o nosso próprio bem. Tudo que aconteceu para você foi para o seu próprio bem. Mas essa situação de injustiça, de humilhação, essa situação de esquecimento, de abandono, essa situação que me fez sangrar tanto, é para o meu próprio bem? Sim, para o seu próprio bem. E não só seu bem, mas para que depois que trabalhe dentro de você, você possa ir trabalhar nas outras pessoas à sua volta. Primeiro, eu já falei aqui, para você querer um lar curado, primeiro você precisa estar curada. Para você querer um casamento curado, primeiro você precisa estar curada daquilo. Você não vai curar um doente doente. Você não consegue curar um ferido ferido. Um cura o outro. Você tem que estar curada para conseguir curar o seu lar. Ensine as outras pessoas, ensine as pessoas que estão à sua volta. E essa injustiça que fizeram com você vai se transformar num grande favor na sua vida. Assim como foi com José. Toda injustiça que fizeram, que falaram, que programaram, que prepararam, vai se transformar num grande favor para você avançar. Deus justifica a nossa fé. E justifica a nossa fé diante de quem? Daqueles que estavam só aguardando a queda. Porque tem gente que está só esperando um momentinho, um tropecinho assim, ó, no vão. Opa, não falei que não tinha nada a ver? Não falei que essa fera, né? Isso assim, eu ouvi esses dias de uma mulher que o esposo dela não gosta que ela vá à igreja, não gosta que ela serve a Deus. E tal, e tal, e tal.
Tinha as questões que ela precisava, sim, se firmar e se voltar muito mais para a família, naquele momento que a família dela estava precisando de uma estrutura. Mas, às vezes, quem está do seu lado, dizendo e duvidando da sua fé, é aquele que você está ali dormindo todas as noites. Ele está lá com você, está falando, viu, esse Deus não existe, esse Deus não faz nada, não sei o quê. E Deus justifica você, a sua fé, as noites de oração, os cultos ouvidos, as orações feitas, os clamores, as lágrimas, diante de quem? Daqueles que estavam esperando só um negocinho. Não falei, não, tem que fazer o contrário, tem que fazer a pessoa falar o contrário. Nossa, bem que você falou, hein? Que esse Deus fazia um milagre, que esse Deus fazia maravilhas. Em 1 Coríntios 10, 13, diz: lembre-se que as tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam, e nenhuma tentação é irresistível. Vocês podem confiar que Deus impedirá que a tentação se torne tão forte que não a possam enfrentar, visto que Ele assim prometeu e cumprirá o que diz. Deus dará a vocês forças para suportá-la. Você não carrega um peso, um fardo maior do que você pode suportar. É isso que está dizendo aqui essa tradução. Deus está dizendo assim, lembre-se que as tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. Então, para de ouvir essa palavra e ficar questionando, falando assim, porque você não está no meu problema, eu estou enfrentando uma situação muito terrível, muito difícil, muito maior do que eu. Opa, não está não. Porque a Bíblia está dizendo que tudo que você está vivendo, você tem graça para suportar. Que tudo que você está passando não é maior do que a sua capacidade de segurar. Você não está carregando aqui uma estrutura enorme de taquari nas costas, não. Aí você não aguentaria. Você está carregando aquilo que você aguenta. Tem coisas aí, então não adianta falar, meu problema é maior que o outro, meu problema é mais difícil que o outro, meu problema está pior do que o outro. Não, você não sabe o que eu estou vivendo, tal, porque tem muito disso, viu? Você fala isso, uma mulher um dia falou para mim, você fala isso porque você tem um casamento certo, estruturado, faz 10 anos aí. Minha filha, não. Eu falo isso, que eu venho de uma jornada que eu precisei aprender muito para sustentar esse casamento durante 10 anos. Eu venho de uma jornada que eu precisei colocar Deus no centro e arrancar tudo aquilo que eu achava que era a minha razão e a minha verdade. Porque se fosse depender de mim, o meu relacionamento nunca, não teria passado do 2º ano. Porque a minha ignorância e o meu orgulho e a minha verdade e as minhas razões eram tão maiores do que o próprio Deus e do que a própria palavra, e na verdade não era não. E eu achava que era, e eu lançava como se fosse minha verdade, as minhas razões. Eu faço isso por isso? Não, eu fazia aquilo que era estúpida, porque não pensava, porque não tinha um pingo de sabedoria, porque queria resolver as coisas na força do braço, e queria vingar as situações com a minha força, com as minhas mãos. Não é isso que o Senhor está falando. Você tem que descansar nele, e saber disso. Toda vez que você pensar em reclamar, não estou aguentando, Senhor. Opa, aguenta sim. Deus dará a vocês forças para suportá-la. Meu Deus, está muito difícil, está muito pesada. Opa, não está não. Porque não tem tentação nenhuma que seja irresistível. Ai, meu Deus, eu não resisto a isso. Resiste sim. É que você não quer resistir. Você resiste sim. Precisa ter um propósito maior e uma força maior. Algo ali assim. Porque você resiste a qualquer situação. A qualquer situação. Eu tenho assim, eu falo muito porque eu gosto bastante de doce, mas demais, assim. Eu troco o salgado pelo doce, assim, fácil. Eu deixo de almoçar para comer um doce, com certeza, porque eu gosto. Sim, doce, eu adoro doce, meu Deus do céu, eu adoro. Mas se a motivação mudar, ali, opa, aí você presta atenção. Aí você presta atenção. Mas é irresistível. Não, é resistível sim, eu que não queria resistir. Eu que queria fazer do jeito que eu queria fazer. Eu que queria. Eu consigo resistir, você consegue resistir. Nada é irresistível.
Nada, viu, mulheres? Nada. Não me digam, eu não consigo resistir àquele telefonema, ao que ele me falou, à mensagem que ele me mandou. Ai, meu Deus, não consigo resistir, eu estou me sentindo tão fraca. Consegue sim, você não quer resistir. Você não está colocando força para você resistir. E quando o diabo completar a obra dele, que é destruir com a sua vida, com a sua casa e com o seu lar, aí você vai encontrar força para resistir. Não espere que o Senhor mude as circunstâncias para você se posicionar. Não espere que o diabo conclua aquilo que ele quer fazer. Porque o diabo não vem trazendo uma coisa assim, sabe? A sensação que eu tenho é assim, que às vezes parece que o diabo trouxe alguma coisa para você inédita, sabe? Inesperada, que Deus nem prestou atenção. Como que Deus não viu isso? Olha só, olha o que o diabo está me apresentando, olha esse banquete que o diabo está me apresentando. Como é que Deus não viu isso? Deus não deve ter visto. Olha só. E ele vem com um propósito de matar, roubar e destruir. Acabar com a sua família, acabar com a sua credibilidade, acabar com a sua alegria, acabar com a sua vida. É isso que ele faz. Porque depois que ele destrói com tudo, ele vai destruindo. Destrói com a casa, com a família, com o lar, com a credibilidade, com o nome, com a saúde, com a vontade de viver. Aí conseguiu, pronto. Aí ele completa a obra. Aí ele finda com tudo. Ele te apresenta coisas com um intuito, com um porquê. Ele tem um porquê de te apresentar aquilo. Ele tem um porquê daquela pessoa que há 500 anos não falava com você, te mandar uma mensagem, né, dando um de sonso, ou sonsa, vamos botar se tiver homem. Dá uma de sonsinha, ou sonsinho. 500 anos, de repente parece uma mensagem assim, lembrou de mim. Não, o diabo está usando ele precisa de um corpo, não se esqueça disso, tá? Ele precisa de um corpo. E se você deixar, ele vai arruinar com aquilo que você lutou anos para construir. Ele vai destruir com aquilo que você esperou anos no Senhor. E o que o diabo está te apresentando não é inédito, né? Não é nada inédito, maravilhoso, e Deus não viu para te apresentar, viu? O que o diabo está apresentando é um prato cheio para você se fartar, comer bastante, depois ficar lá passando mal. Que é quando a gente sente muita vontade de comer uma coisa, a gente come aquilo assim, né, que parece que vai sair pelas narinas. É exatamente isso. Depois você fica lá, sentindo mal, até meio arrependido. Por que eu comi isso? Meu Deus, está me fazendo mal. Por que eu comi nesse desespero? Está me fazendo mal. Sai pelas narinas o negócio. Tanto que você comeu. É isso. O diabo está apresentando para você isso. Para que depois você olhe e sinta mal, náusea, enjoo. E ele venha. Pronto, tarefa concluída. Próximo, deixa eu ir atrás do próximo fraco. Deixa eu ir atrás do próximo que vai ceder para mim. Deixa eu ir em busca desse. Ele só vem para matar, roubar e destruir. Ele não vem para te dar um susto, não, tá? O diabo não vem para te dar um susto na madrugada, para bater uma porta à noite. O diabo não faz isso. O diabo vem para matar você, destruir as suas coisas e os seus sonhos, e acabar, e arruinar, findar com tudo, roubar tudo aquilo que você lutou tanto. Fique atento. Nada é coincidência, nada é por acaso. Tudo tem um porquê. Tanto as situações de humilhação, quanto as situações apresentadas como coisas lindas e maravilhosas. E assim, eu não consegui terminar minha palavra, porque eu fico rodeando, porque eu sinto do meu espírito, e não vou fechar isso sem antes dizer que eu sinto do meu espírito que tem mulheres sendo enganadas pelo diabo com mensagens, conversas, telefonemas, e que vai acabar com sua vida. Se você não der um basta, se você não disser não, eu não vou fazer isso, o diabo vai acabar com a sua vida. Ele vai levar você a uma vergonha tamanha que você vai perder a vontade de viver. Eu sinto no meu espírito porque eu não consigo finalizar o que eu tenho que finalizar, porque dentro de mim eu sei que tem mulheres sendo enganadas. Enganadas porque não estão dando ouvidos para o Espírito Santo, porque o Espírito Santo está falando, está avisando, e ela está insistindo, e ela está sendo enganada, está se sentindo especial, diferente. Acendeu alguma coisa aí.
eu sei, né? Depois de tantos anos que a gente está num relacionamento, de repente aparece algo novo, desperta aquela coisa, dá aquela sensação, né? Novo, é tudo novo. Só que isso veio para arruinar com a sua vida. Isso veio para acabar com a sua família. E se você não der um basta e disser não, Ele vai fazer e Ele vai conseguir concluir a obra com êxito. E o pior, depois não adianta você dizer para mim assim, foi o diabo fez isso. Não, 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 não. A tentação que foi lançada sobre você, você poderia ter resistido. Você não resistiu porque você não quis. Nada é tão irresistível que você não possa aguentar. Então, finalizo aqui, eu vou orar com você, mas com esse pedindo, clamando a você, escuta a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo está falando com você. É com você mesmo que Ele está falando. Escute a voz do Espírito Santo. Ele não se engana e o diabo não trouxe algo inédito para você. Amém? Vamos orar então. Senhor meu Deus, mais uma vez, Senhor, mais um período na sua presença, depois de jejum, depois de estar aqui, meu Deus, clamando ao Senhor. Eu agradeço porque eu sei que o Senhor deu direção e o Senhor está falando, porque o meu espírito não está enganado. Eu sei, eu sinto, eu escuto, eu estou escutando o Senhor dizer. Meu Deus, então eu peço ao Senhor, coloca temor nas mentes, coloca temor, meu Deus, nos corações, coloca, meu Deus, temor agora em mulheres, em lares, em famílias agora, meu Deus, em nome de Jesus. Meu Deus, coloca temor nessas mulheres, coloca, meu Deus, visão. Eu peço que aquela que não está enxergando, meu Deus, não está vendo profundamente, que seja revelado. Meu Deus, mostra a face do mal a ela, porque ela só está vendo coisas lindas, boas e maravilhosas. Mostra, meu Deus, a face do mal. Eu peço ao Senhor, livra, meu Pai, de todo mal sendo armado, arquitetado, lançado, meu Deus, sobre a vida dessa mulher. Em nome de Jesus, eu repreendo essa seta que veio sobre ela para acabar com ela, para destruir a vida dela. Em nome do Senhor Jesus, eu repreendo seta diabólica, eu repreendo essa visão embaçada, confusa, essa mente confusa, esse espírito agitado. Em nome do Senhor Jesus, eu repreendo essa seta diabólica que foi lançada e plantada pelo mal. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, sustenta suas mulheres, sustenta, meu Deus, esses espíritos, sustenta, meu Deus, essas mentes, vá lavando, meu Deus, cada uma delas, vá transformando cada uma delas agora, dando visão e entendimento. Meu Deus, o povo só perece por falta de entendimento, o povo, meu Deus, só não é justificado pela sua própria teimosia. Eu peço ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, que todo espírito de teimosia caia por terra, espírito de ignorância, falta de visão, caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, livra do mal, livra de toda seta diabólica, livra, meu Deus, de toda situação plantada para trazer vergonha, para trazer, meu Deus, acusação, para trazer tristeza, arrependimento, em nome do Senhor Jesus. Arranca, meu Deus, da vida dela, do caminho, da direção dela, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu peço, meu Pai, vá passando e falando aos ouvidos. Espírito Santo, fala no íntimo, assim como o Senhor está falando comigo, fala no íntimo de cada uma delas, que elas saibam, meu Deus, em quem você está falando, porque o Senhor está falando. Eu peço ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, aonde não tiver visão, sabedoria e entendimento, fala, meu Deus, aos corações, fala, meu Deus, causando temor, causando constrangimento, constrange se for preciso, muda, meu Deus, as circunstâncias, mas não deixa, meu Deus, que ela se perca, que ela deixe, meu Deus, o diabo entrar e destruir com a casa e com a família dela e com as coisas dela. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, ajuda cada uma dessas mulheres, muda, meu Deus, a direção, o foco, o porquê, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Dê motivações, meu Deus, as motivações certas, em nome de Jesus, que ela possa resistir ao mal, resistir toda e qualquer situação, toda e qualquer tentação lançada sobre ela agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, eu peço ao Senhor, fala a cada coração, fala, meu Deus, a cada espírito agora, que cada espírito receba, meu Deus, esse
essa unção, esse seu falar, essa sua voz, para que saiba, meu Deus, que o Senhor está falando e direcionando, e que não tem dúvida nenhuma, o que o Senhor fala é lei, e o Senhor sabe muito bem o que o Senhor tem dito. Eu agradeço, meu Deus, eu consagro cada uma dessas mulheres, cada uma dessas famílias e cada um desses lares, em nome do Senhor Jesus. Que, meu Deus, que esse culto tenha enchido ela de temor, que o Senhor tenha falado com ela diretamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigada, meu Deus, por tudo, obrigada, meu Deus, por esse período. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém.